Vocês estão vendo a merda que o nosso país está, né? O fundo do poço em que a gente veio parar, com esse biruliro na presidência. Ter o Bolsonaro na presidência já seria algo impensável, improvável em qualquer circunstância. Qualquer. Um ano antes desse cara ser eleito, ninguém iria acreditar nisso. É só vocês puxarem na memória. O Brasil já sabia quem era Bolsonaro. Todo mundo sabia. E cá entre nós é o seguinte: uma parte votou nele justamente por ele ser esse escroto que ele é. Racista, homofóbico, machista, chucro, burro, estúpido, sem cultura, metido a valente, asqueroso, genocida, desonesto, covarde. Um verdadeiro filho da puta. Uma parte das pessoas votaram nele justamente por ele ser isso tudo aí. É triste, mas é verdade. São pessoas que se identificam com ele e esses adjetivos que eu falei aqui. Mas tem uma outra parte, que é a grande maioria, que não, que votou nele porque foi induzida pela imprensa, entre outros. Sim, pela grande imprensa, especialmente o Grupo Globo. TV Globo, Rádio CBN, Jornal Globo, Rádio Globo, Valor, a revista Época, a revista Veja, o Grupo Jovem Pan e muitos outros pequenos e médios grupos da imprensa, que usaram, junto com a Força Tarefa, que é um aparelho do Estado, para demonizar a esquerda brasileira. Que de esquerda mesmo, não tem nada. De comunista, não tem nada. Na verdade, um grupo político liderado por um operário que fez um governo de bem-estar social, que olhou para os mais pobres, que melhorou a vida de milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, inclusive da classe média e também dos ricos. Na verdade, a direita cansou de perder as eleições. Perdeu para o Lula, depois perdeu de novo para o Lula, depois perdeu para a Dilma, depois perdeu de novo para a Dilma. E a real é que eles cansaram. Cansaram de perder e partiram para o golpe. E quando a gente fala de golpe, é preciso entender o significado disso. E para além de entender o significado, é preciso também saber das consequências. O golpe, ele é uma trapaça num jogo democrático. E quando acontece uma trapaça, aliás, em qualquer jogo, a consequência é um desarranjo da realidade. A mentira é um desarranjo na realidade. É uma deformação da realidade, que é o que a gente vive. O golpe, a mentira, a trapaça que nosso país viveu nos trouxe essa deformação da realidade que é o governo Bolsonaro. Alguém tem dúvida que a gente vive uma deformação da realidade? É só olhar para o que esse cara está fazendo. O cara nega a pandemia, depois desclassifica as orientações do mundo científico em relação às medidas de proteção e de segurança sanitária, debocha das mortes dos brasileiros, do seu povo. E quando chega a vacina, o cara diz que não vai ser vacinado e faz campanha contra. Cara, isso é deformação da realidade. E isso, gente, é a consequência da mentira, do golpe, da trapaça no jogo democrático. Eu, particularmente, acredito nisso. E muita gente hoje, inclusive gente que votou no Bolsonaro, se pergunta como é que a gente vai sair dessa situação. Como? Nosso povo morrendo, o país derretendo, o cara comprovadamente inábil, que tem feito horrores do ponto de vista das relações diplomáticas. E quando eu falo relações diplomáticas, eu não estou falando política de boa vizinhança para a gente viajar e ser bem-vindo em outros países, por exemplo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de relações comerciais.
por exemplo, com a China, que é o nosso maior parceiro comercial do mundo, com a Argentina, nosso maior parceiro comercial na América Latina, com o próprio governo do Joe Biden. Isso é muito sério, gente. Para além disso, os seus filhos corruptos. E claro que ele está nessa também. A relação dele com os fundamentalistas religiosos, Edir Macedo, Silas Malafaia e outros picaretas, com a irresponsabilidade com o dinheiro público. Vocês viram aí os gastos do governo agora? Como a gente sai dessa situação? Cara, a única possibilidade é através da política. O golpe, que foi uma ação política, precisa ser passado a limpo. A destituição da Dilma, todo mundo já sabe, os protagonistas do golpe já assumiram. Esses caras são tão nojentos que eles mesmo assumem que foi golpe. E mesmo assim, não foi suficiente para sensibilizar a opinião pública. Não foi. Ah, mas a Dilma foi mal, principalmente no segundo mandato. Bom, isso é uma mistura de inocência com indigência intelectual e machismo. Gente, essa mulher é foda. Essa mulher tem a dignidade, a coragem, a coerência que nenhum desses ratos aí tem. A primeira mulher a ser eleita num país estruturalmente machista. Aliás, que tem na política, né, a política é dominada pelos machos escrotos desse país. Ela foi reeleita numa das eleições mais sujas e agressivas da história da nossa República. Sofreu um processo fraudulento de impeachment e encarou os golpistas olho no olho. Num momento importantíssimo para o nosso país, numa das maiores encruzilhadas da nossa história do ponto de vista do combate à corrupção, ela não se curvou ao que tem de pior na política do país, que era a turma do Eduardo Cunha, que continua aí, o tal do Centrão está aí. Ela perdeu o mandato porque não cedeu às chantagens dessa turma, porque naquele momento todos iam parar na cadeia. Como o próprio Eduardo Cunha foi, está preso até hoje, bom, pelo menos oficialmente, né, porque a gente não tem nem notícia disso. Mas o que eu quero dizer é que mesmo os protagonistas do golpe assumindo que foi trapaça, foi mentira, foi político, que o impeachment da Dilma foi uma fraude, mesmo assim isso tudo não foi suficiente para as pessoas entenderem que isso foi a causa, pelo menos uma delas, da gente chegar ao governo Bolsonaro. Por quê? Porque a grande imprensa continua não assumindo o que fez. William Bonner hoje, todo bravinho, irônico, emocionado com as mais de 210 mil mortes, putaço com as provocações do Bolsonaro, que, aliás, o Bolsonaro provoca o Bonner até no aspecto pessoal. Mas com tudo isso, eles não trazem uma narrativa correta do que aconteceu. Nem o Bonner e nenhum outro arrependido. O Vila, aquele historiador chucro, xinga o Bolsonaro, mas não assume a origem do problema. Assim como vários outros, eles escondem os acertos do Lula e da Dilma. É como se não existisse esse período. Outro dia, a Globo chamou o Lula de década, não é? Para o Brasil andar, voltar à normalidade, nós precisamos passar a limpo essa história e reparar o que aconteceu, responsabilizar os atores desse crime contra o país. E tudo começa pelo maior responsável do ponto de vista do judiciário, que é o ex-juiz Sérgio Moro, que hoje, mais do que nunca, está claro que agiu à margem da lei, que trabalhou para a eleição do Bolsonaro, que prendeu o presidente Lula, que usou o aparelho do Estado para fazer política, que foi, junto com a imprensa, o principal responsável em demonizar, marginalizar parte da classe política.
em deformar a realidade. Eles conseguiram enfiar na cabeça das pessoas, através do ódio, que um presidente que tirou milhões e milhões de pessoas da miséria extrema, que levou o nosso país à sexta economia mundial, que promoveu e fortaleceu o maior programa de saúde universal, saúde pública e universal do planeta, que é o SUS, que construiu no seu mandato mais universidades do que já tinham feito em 502 anos da nossa história. Um presidente que investiu na ciência, na infraestrutura do país, que distribuiu renda, pagou a dívida externa e ainda deixou uma reserva de 370 bilhões de dólares. Eles conseguiram fazer com que uma parte dos brasileiros e brasileiras odiassem esse cara. Sim, porque é isso que acontece. E essa narrativa precisa ser desmontada. Não é pelo Lula, aliás, não é só pelo Lula. Apesar de que, se fosse só por ele, já seria justo, já seria necessário. Ninguém pode manchar a honra das pessoas no Estado de Direito. Nenhum brasileiro ou brasileira merece isso. Mas é pelo país, é pelo bem do nosso país. Nós precisamos trazer a verdade para o nosso povo, porque a verdade liberta mesmo. E, nesse caso, vai libertar o nosso povo, o nosso país. É chegada a hora de desmascarar publicamente o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores chefiados pelo Dallagnol. Mais do que isso, essa turma precisa responder criminalmente pelo que fizeram. Eles atentaram contra a soberania do país. Cadeia. Não por revanchismo, mas porque é o correto. E é o que vai libertar o nosso país dessa deformação, essa distorção da realidade que nos fez chegar ao governo Bolsonaro. E é o que vai nos tirar dele. A partir dessa reparação, nós teremos a possibilidade de entender o que aconteceu. E quando isso acontecer, quando o senso de realidade voltar ao nosso país, pouquíssima gente vai apoiar um sujeito tão desprezível, tão desumanizado como é o Bolsonaro. A verdade vai nos libertar mesmo.